Ela segurava a barriga com uma mão e o currículo amarrotado com a outra. Chovia. Ela esperava por alguém abrir o portão da mansão. Mas ninguém sabia que aquela mulher, sozinha e grávida, mudaria a vida de um homem que já tinha perdido tudo. Ele não andava mais, não sorria e jamais imaginaria que o amor viria justamente de quem parecia ter menos a oferecer. Curta se você acredita que até corações quebrados podem recomeçar. Comente, você já encontrou apoio onde menos esperava? Compartilhe com quem precisa lembrar que ninguém é invisível demais para ser amado. Inscreva-se. Essa história vai te tocar como poucas. A chuva batia no rosto de Camila como uma punição divina. Aos 24 anos, segurava a barriga de 7 meses com uma mão trêmula enquanto apertava o currículo encharcado contra o peito. O portão imponente da mansão parecia uma muralha, intransponível entre ela e sua última esperança de sobrevivência. 3 meses sem emprego. 15 dias sem conseguir pagar o aluguel do quartinho miserável onde dormia no chão. E agora, ali, na chuva torrencial, esperando que alguém abrisse aquela porta gigantesca que poderia salvar sua vida e a do bebê que crescia em seu ventre. Seus tênis furados deixavam a água gelada penetrar até os ossos. A blusa de algodão, barato, grudava no corpo como uma segunda pele molhada. Mas Camila não se importava com o frio que cortava sua pele. A dor física era nada comparada ao desespero que consumia sua alma há semanas. O interfone chiou. Uma voz masculina, áspera e impaciente, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. "O que quer?" Camila engoliu o nó na garganta. As palavras saíram quebradas, misturadas com a água que escorria pelo seu rosto como lágrimas invisíveis. Eu vim para a vaga de cuidadora. Meu nome é Camila Santos." Silêncio. Longos segundos que pareciam horas eternas. Ela imaginou que ele tinha desligado, que sua última chance havia evaporado como a neblina da manhã. Seus dedos apertaram o papel molhado com mais força, como se aquele gesto pudesse mudar seu destino. Mas então, o portão se abriu com um gemido metálico que ecoou como um rugido de esperança. A mansão era um palácio abandonado por Deus e pelos homens. Paredes de pedra cobertas por era selvagem que crescia sem controle, janelas enormes com cortinas pesadas que bloqueavam qualquer vestígio de luz solar, jardins que um dia foram majestosos e agora pareciam um cemitério de rosas mortas. Camila caminhou pela alameda de pedras irregulares, sentindo cada passo como uma caminhada em direção ao desconhecido. Suas pernas tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo medo do que encontraria do outro lado daquela porta. Quantas vezes havia batido em portas, suplicado por uma oportunidade, apenas para ser rejeitada antes mesmo de poder mostrar seu valor? Quantas humilhações ainda seria capaz de suportar antes de quebrar completamente? A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha dourada. E ali estava ele, Daniel Monteiro. Mesmo sentado na cadeira de rodas, era impossível não perceber que aquele homem já havia dominado o mundo. Cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, mandíbula quadrada coberta por uma barba por fazer, olhos verdes que pareciam capazes de atravessar a alma de qualquer pessoa. Usava uma camisa branca impecável e calças escuras perfeitamente passadas, mas havia algo profundamente quebrado em sua postura, algo que gritava dor silenciosa. Ele a observou de cima a baixo com a precisão de um predador analisando sua presa. Seus olhos pararam na barriga saliente, depois subiram para o rosto molhado, os cabelos castanhos grudados na testa, os lábios tremendo de frio e nervosismo. "Você está grávida." Não era uma pergunta. Era uma constatação fria, quase uma acusação que cortou o ar como um chicote. "Estou." Camila ergueu o queixo, tentando mostrar uma dignidade que não sabia se ainda possuía. "Mas isso não me impede de trabalhar. Eu preciso deste emprego." Suas palavras saíram mais firmes do que esperava, surpreendendo até ela mesma. Havia algo em seu tom que deixava claro que não estava ali para mendigar piedade, mas para oferecer seu serviço em troca de uma chance. Daniel girou a cadeira e entrou na casa sem dizer uma palavra. Camila hesitou por um momento, sem saber se deveria segui-lo
ou se aquilo era uma despensa silenciosa. A incerteza a paralisou como uma estátua de sal. Mas então ele falou, sem se virar. Entre. Está molhando o piso de mármore. O interior da mansão era um mausoléu de luxo abandonado. Móveis caros cobertos por lençóis brancos fantasmagóricos, lustres gigantescos apagados que pendiam do teto como esqueletos cristalizados, quadros virados para a parede como se as próprias obras de arte quisessem fugir daquela atmosfera sepulcral. Era como se o próprio Daniel tivesse enterrado sua vida anterior, junto com sua capacidade de caminhar. Camila sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com suas roupas molhadas. Aquela casa era linda e assombrada ao mesmo tempo. Cada cômodo parecia gritar histórias de felicidade perdida, de risos que um dia ecoaram por aqueles corredores, e agora eram apenas memórias fantasmas. Ele parou a cadeira no centro da sala principal e a encarou novamente. Dessa vez, Camila percebeu que seus olhos não eram apenas verdes. Eram verdes como o mar durante uma tempestade, carregados de uma tristeza que parecia não ter fim. Havia profundidade naquele olhar, camadas de dor que ela reconhecia porque também carregava as suas. Quantos meses? 7. Pai? Camila baixou os olhos. A vergonha queimou suas bochechas como ferro quente. O bebê se mexeu dentro dela, como se percebesse a tensão emocional da mãe. Não está mais conosco. Mentira. Rodrigo estava vivo, mas havia sumido no exato momento em que descobriu a gravidez. Sumiu como fumaça, levando junto as promessas de amor eterno, os sonhos de família feliz e a conta bancária que dividiam. Deixou apenas uma carta patética dizendo que não estava pronto para ser pai, que precisava encontrar a si mesmo. Mas essa dor era íntima demais para ser compartilhada com um estranho, mesmo que esse estranho fosse sua única salvação. Daniel assentiu lentamente, como se compreendesse que algumas feridas eram profundas demais para serem expostas logo. No primeiro encontro, havia algo em seus olhos que sugeria que ele também conhecia o sabor amargo da traição. Você sabe por que preciso de uma cuidadora? Sei que o senhor sofreu um acidente. Acidente. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo na boca. Há 2 anos, eu comandava uma empresa de tecnologia avaliada em 3 bilhões de reais. Tinha 3 carros importados na garagem. Viajava pelo mundo fechando negócios milionários. Mulheres disputavam minha atenção, como se eu fosse um prêmio cobiçado. Seus olhos se perderam em algum ponto distante da parede, como se pudesse ver através das pedras antigas um passado que nunca mais voltaria. Hoje eu não consigo nem mesmo ir ao banheiro sozinho sem ajuda. Não consigo tomar banho. Não consigo cortar minha própria comida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se mesmo ele percebesse a dor crua daquele homem. Ela conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que usava quando falava sobre sua própria queda. A mesma amargura de quem teve tudo e perdeu em questão de segundos. Eu cuidarei do senhor. Sua voz saiu firme, mais firme do que ela esperava. Não apenas porque preciso do dinheiro, mas porque sei exatamente o que é se sentir perdida no mundo. Daniel a estudou por longos segundos. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Curiosidade? Desconfiança? Ou talvez apenas o reconhecimento de que 2 almas feridas haviam se encontrado no momento certo da vida? O quarto dos fundos é seu. Salário. De 3.000 por mês, mais comida e moradia. Você começa hoje. Camila fechou os olhos e suspirou profundamente. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, ela e seu bebê conseguiriam sobreviver. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas dessa vez não era de desespero. Obrigada, Sr. Monteiro. Daniel. Apenas Daniel. Ele girou a cadeira em direção ao corredor escuro, mas parou antes de desaparecer completamente. E Camila, sua voz ecoou pelas paredes de pedra. Aqui ninguém vai julgá-la pelo que aconteceu no passado, mas também não espere que eu seja fácil de lidar. Eu não sou mais o homem que costumava ser. Enquanto o som das rodas da cadeira ecoava, pelos corredores silenciosos,
Camila colocou a mão na barriga e sussurrou para o bebê. Conseguimos, meu amor. Encontramos um lar. Ela não sabia ainda que aquele homem quebrado se tornaria muito mais do que um empregador. Não imaginava que, em poucos dias, ele se transformaria na razão pela qual ela voltaria a acreditar que o amor ainda existe neste mundo cruel. E Daniel, seguindo em sua cadeira para o quarto escuro onde passava a maior parte dos dias, também não sabia que aquela mulher grávida e vulnerável traria de volta à sua vida algo que ele julgava ter perdido para sempre: a esperança. O quartinho dos fundos era uma caixa de fósforos comparado aos aposentos principais da mansão, mas para Camila representava um palácio. Pela primeira vez em meses, tinha uma cama de verdade, 4 paredes que a protegiam e um teto que não vazava quando chovia. Sentou-se na beirada do colchão e deixou as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Lágrimas de alívio, de gratidão, de medo do que estava por vir. O bebê chutou forte, como se também celebrasse aquele momento de trégua. Camila sorriu pela primeira vez em semanas e sussurrou baixinho. Agora temos um lugar seguro, meu tesouro. Mamãe vai cuidar de você direitinho. Na manhã seguinte, às 6 horas em ponto, ela estava de pé. Havia encontrado um uniforme simples no armário, calça preta e blusa branca, que ajustou como pôde sobre a barriga saliente. Amarrou os cabelos num coque severo e se olhou no espelho rachado do banheiro minúsculo. Parecia uma enfermeira, inexperiente, mas estava limpa e apresentável. Daniel já estava acordado quando ela entrou na sala principal. Permanecia na mesma posição da noite anterior, olhando pela janela com cortinas entreabertas. Não se virou quando ela apareceu. Mas Camila percebeu que ele havia notado sua presença pela tensão quase imperceptível em seus ombros. Bom dia, Daniel. Silêncio absoluto. Camila esperou alguns segundos, mas ele continuou imóvel como uma estátua de mármore. Ela pigarreou delicadamente e tentou novamente. O senhor gostaria de tomar café da manhã? Dessa vez, Daniel girou lentamente a cadeira. Seus olhos verdes a vasculharam dos pés à cabeça, analisando cada detalhe como se ela fosse um quebra-cabeças complexo que ele precisasse decifrar. Café preto. 2 torradas. Sem manteiga. Sua voz soou rouca, como se não fosse usada há dias. Talvez não fosse mesmo. Camila assentiu e se dirigiu à cozinha, mas antes que pudesse sair da sala, ele falou novamente. E Camila, não precisa me chamar de senhor. Não sou seu patrão. Somos apenas 2 pessoas que precisam uma da outra. Ela parou na porta e o encarou. Havia algo vulnerável naquelas palavras, uma admissão de necessidade que custou caro para ele verbalizar. Daniel Monteiro, o ex-magnata dos negócios, reconhecia que dependia dela tanto quanto ela dependia dele. A cozinha era enorme e equipada com eletrodomésticos de última geração, mas tudo coberto por uma fina camada de poeira. Era óbvio que ninguém cozinhava ali há muito tempo. Camila abriu armários e geladeira, encontrando mantimentos básicos, provavelmente entregues por algum serviço de delivery. Enquanto preparava o café, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observada. Virou-se e viu Daniel parado na entrada da cozinha, apenas observando seus movimentos em silêncio. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia, mesmo grávida, uma graciosidade natural que ele não conseguia ignorar. Há quanto tempo o senhor Daniel vive sozinho aqui? 2 anos, 3 meses e 17 dias. A precisão matemática da resposta a surpreendeu. Ele contava os dias de solidão como um prisioneiro marca os dias de cadeia. E antes do acidente? Daniel ficou em silêncio por tanto tempo que Camila pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que ela nunca havia ouvido antes. Antes eu tinha uma noiva, Isabela. Loira, alta, modelo. Dizia que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Camila parou de mexer o café e se virou, para encará-lo. O que aconteceu com ela? Descobriu que me amava exatamente pelo que eu tinha. Quando acordei no hospital,
e os médicos disseram que eu nunca mais andaria, ela sumiu. Deixou o anel de noivado na mesinha do hospital e uma carta dizendo que não conseguia me ver assim. A amargura em sua voz era tão intensa que Camila sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com força. Ela conhecia aquela dor. A dor de ser abandonada no momento em que mais se precisa de alguém. Sinto muito. Não sinta. Ela me mostrou quem realmente era. Melhor descobrir tarde do que nunca. Camila serviu o café na bandeja e se aproximou da mesa onde ele havia posicionado a cadeira. Quando colocou a xícara diante dele, seus dedos se tocaram acidentalmente. Daniel retirou a mão como se tivesse levado um choque elétrico. Obrigado. Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. O restante do café da manhã transcorreu, em silêncio absoluto. Daniel comia devagar, mastigando cada pedaço como se fosse uma obrigação penosa. Camila permaneceu de pé, a poucos metros de distância, observando. Havia algo profundamente melancólico na forma como ele segurava a xícara, como se cada gesto fosse um lembrete de sua nova realidade. Preciso tomar banho, ele anunciou quando terminou. Camila engoliu em seco. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não se sentia preparada para a intimidade que a situação exigiria. Claro, como o senhor... Como você prefere? Há uma cadeira especial no banheiro da suíte master. Você me ajuda a me transferir. Depois cuida da higiene. Suas palavras eram clínicas, desprovidas de emoção, mas Camila percebeu o rubor quase imperceptível que tingiu suas bochechas. Aquilo também era difícil para ele. O banheiro da suíte master era maior que o quarto onde ela dormia. Mármore por todos os lados, uma banheira que mais parecia uma pequena piscina e um box com ducha amplo o suficiente para acomodar a cadeira de banho. Daniel se transferiu para a cadeira com movimentos precisos, fruto de 2 anos de prática. Camila tentou manter os olhos focados em seu rosto, mas foi impossível não perceber a musculatura ainda definida de seus braços e peito. O acidente havia paralisado suas pernas, mas o restante de seu corpo ainda carregava a força de um homem que havia dominado o mundo dos negócios. Você pode começar pelas costas. Camila molhou a esponja e a ensaboou, tentando controlar o tremor em suas mãos. Quando tocou as costas dele pela primeira vez, Daniel se enrijeceu completamente. Ela trabalhou em silêncio, com toques delicados mas firmes, lavando cada centímetro com cuidado profissional. Você já fez isso antes? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse controlá-la. Cuidar de alguém? Não profissionalmente. Mas cuidei da minha avó nos últimos meses de vida dela. Como ela morreu? Câncer. Eu tinha 17 anos. Éramos só nós duas no mundo. Daniel ficou em silêncio, absorvendo a informação. Gradualmente, seus músculos relaxaram sob o toque de Camila. Havia algo terapêutico na forma como ela o tocava. Sem pressa, sem pena. Apenas com cuidado genuíno. Seus pais? Morreram num acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Minha avó me criou depois disso. E você criou a si mesma. Depois que ela partiu. Não era uma pergunta. Era um reconhecimento de que ela havia sobrevivido sozinha, assim como ele estava tentando fazer agora. Quando terminou o banho, Daniel se vestiu com a ajuda dela. Camila tentou tornar o processo o menos constrangedor possível, mantendo conversas neutras sobre o tempo, sobre os cuidados com a casa, sobre qualquer coisa que preenchesse o silêncio pesado que parecia segui-los por toda a parte. O restante do dia seguiu uma rotina silenciosa. Camila preparava as refeições, Daniel comia sem comentários. Ela organizava os medicamentos, ele os tomava sem reclamações. Ela fazia a limpeza da casa. Ele ficava na sala olhando pela janela ou lendo jornal no tablet. Mas havia momentos, breves e sutis, em que Camila percebia que ele a observava. Quando ela se abaixava para pegar algo do chão e, inconscientemente, levava a mão às costas doloridas, ela captava seu olhar preocupado. Quando ela preparava o almoço e cantarolava baixinho uma música antiga,
Via seu rosto se suavizar quase imperceptivelmente. À noite, quando Camila se recolheu ao seu quartinho, deitou-se na cama estreita e colocou as mãos na barriga. O bebê estava ativo, chutando e se mexendo como se também sentisse as emoções confusas que a invadiam. Do outro lado da parede fina, ela ouvia Daniel se movimentando em seu quarto. O rangido da cadeira de rodas no piso de madeira, o som da televisão ligada baixinho. Depois o silêncio que se estendia por horas. Às 2 da manhã, Camila acordou com sede. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, e caminhou até a cozinha. Mas quando passou pelo corredor, ouviu algo que a fez parar. Soluços abafados. Daniel estava chorando. Camila encostou-se à parede, sentindo o coração se partir. Aquele homem forte, orgulhoso, que havia construído um império, chorava sozinho no escuro como uma criança perdida. Ela queria bater na porta, oferecer consolo, segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que ele ficaria mortificado se descobrisse que ela havia testemunhado sua vulnerabilidade. Então ela ficou ali, do outro lado da parede, chorando silenciosamente junto com ele. 2 corações quebrados, separados por alguns centímetros, de madeira, compartilhando uma solidão que nenhum dos dois conseguia nomear. E naquele momento, algo mudou entre eles. Algo sutil, quase imperceptível, mas real. Eles não eram mais apenas cuidadora e paciente. Eram 2 almas feridas que haviam encontrado, uma na outra, um reflexo de sua própria dor. E talvez, apenas talvez, o início de uma cura que nenhum dos dois ousava ainda esperar. A 3ª semana de Camila na mansão começou com uma manhã estranhamente ensolarada. Depois de dias de chuva intermitente, o sol finalmente decidiu aparecer, enchendo os cômodos sombrios com uma luz dourada que parecia despertar a própria casa de um sono profundo. Camila acordou mais cedo que o habitual, sentindo uma energia renovada correndo por suas veias. O bebê estava quieto em sua barriga, como se também apreciasse aquela pausa na melancolia constante que pairava sobre a mansão. Ela se vestiu com mais cuidado do que nos outros dias, escolhendo a blusa branca mais limpa e passando um pouco de brilho labial que havia encontrado no fundo de sua bolsa. Quando entrou na sala principal, Daniel já estava lá, mas algo estava diferente. Em vez de sua posição habitual diante da janela, ele estava próximo à lareira apagada, folheando um álbum de fotografias que ela nunca havia visto antes. Bom dia. Camila hesitou na entrada, não querendo interromper o que parecia ser um momento íntimo. Daniel fechou o álbum rapidamente e o colocou sobre a mesa lateral, mas não antes que ela conseguisse vislumbrar uma foto de um homem sorridente em pé ao lado de um carro esportivo vermelho. Um homem que parecia ter o mundo inteiro em suas mãos. Bom dia, Camila. Sua voz soou diferente. Menos áspera, quase gentil. Você está bem? Parece mais descansada hoje. Era a primeira vez em 3 semanas que ele fazia uma pergunta pessoal sobre seu bem-estar. Camila sentiu uma onda de calor subir por seu peito. Estou sim. O sol faz diferença, não é? Até a casa parece mais viva. Daniel olhou ao redor, como se estivesse vendo os próprios cômodos pela primeira vez. A luz do sol realmente transformava tudo. Os móveis cobertos por lençóis não pareciam mais fantasmas, mas apenas móveis esperando para serem redescobertas. Os quadros virados para a parede gritavam para serem revelados novamente. Faz tempo que não reparo nisso, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Às vezes esqueço que existe um mundo além dessas 4 paredes. Camila se aproximou, devagar, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer momento. Talvez pudéssemos abrir algumas cortinas? Deixar mais luz entrar? Daniel a estudou por longos segundos. Havia algo em seus olhos que ela ainda não conseguia decifrar completamente, mas que parecia menos hostil do que nas primeiras semanas. Faça o que quiser. Esta casa precisa de vida mesmo. Camila sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele via em seu rosto. E começou a abrir as cortinas pesadas uma por uma. À medida que a luz inundava a sala,
Daniel percebeu detalhes que havia esquecido. O brilho do mármore no chão, os detalhes entalhados nos móveis de madeira nobre, a beleza intrínseca do lugar que havia se tornado sua prisão. Você tem mãos cuidadosas. A observação escapou de seus lábios antes que pudesse controlá-la. Camila parou o que estava fazendo e se virou para encará-lo, surpresa. Como assim? A forma como você faz as coisas. Cuida de mim, arruma a casa, prepara a comida. Há delicadeza em seus gestos. Como se cada movimento fosse proposital. O rosto de Camila corou levemente. Ela não estava acostumada a receber elogios, especialmente vindos de um homem como Daniel. Minha avó sempre dizia que as mãos revelam o coração. Se você faz algo com pressa ou desleixo, é porque seu coração não está presente. E onde está seu coração, Camila? A pergunta a pegou desprevenida. Era íntima demais, pessoal demais para o relacionamento profissional que eles, teoricamente, mantinham. Agora, ela colocou a mão na barriga instintivamente. Dividido entre cuidar do meu bebê e cuidar de você. Daniel sentiu algo se mover dentro do peito. Uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido seu nome. Ternura, proteção. O instinto primitivo de cuidar de alguém que importava. E antes de vir para cá, onde estava seu coração? Camila baixou os olhos. A pergunta tocou em feridas ainda abertas. Partido. Enterrado junto com todas as promessas que acreditei que eram verdadeiras. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável como nos primeiros dias. Era um silêncio de compreensão mútua, de duas pessoas que reconheciam a dor uma da outra sem precisar de palavras. Você quer me contar sobre ele? Daniel perguntou suavemente. Camila hesitou. Durante 3 semanas, havia evitado falar sobre Rodrigo, sobre a traição, sobre a forma brutal como ele desapareceu de sua vida. Mas algo na voz de Daniel, na forma como ele a olhava sem julgamento, a encorajou a abrir aquela ferida. Rodrigo. Namoramos por 2 anos. Ele dizia que queria construir uma família comigo, que eu seria a mãe perfeita para seus filhos. Sua voz começou firme, mas foi ficando mais frágil. Quando descobri a gravidez, corri para contar a ele. Estava tão feliz. Tão ingênua. O que aconteceu? Ele olhou para o teste de gravidez como se fosse uma sentença de morte. Disse que não estava pronto, que éramos jovens demais, que um bebê arruinaria nossos planos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. No dia seguinte ele havia sumido. Levou todas as suas coisas do apartamento que dividíamos, esvaziou nossa conta conjunta e deixou apenas um bilhete dizendo que precisava encontrar a si mesmo. Daniel sentiu uma raiva visceral crescer em seu peito. Uma raiva direcionada a um homem que nunca havia visto, mas que havia machucado a mulher que estava cuidando dele. Que tipo de covarde abandona uma mulher grávida? O tipo que nunca me amou de verdade. Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão, assim como sua ex-noiva. Algumas pessoas só ficam conosco enquanto somos úteis ou convenientes. Isabela. Daniel murmurou o nome como se fosse uma palavra amarga. Sim, somos 2 especialistas em escolher pessoas erradas. Camila o encarou diretamente nos olhos. Havia uma conexão ali. Um fio invisível que os ligava através de suas dores compartilhadas. Mas talvez isso nos torne mais capazes de reconhecer pessoas verdadeiras quando elas aparecem. Antes que Daniel pudesse responder, Camila se abaixou para pegar algo que havia caído no chão. O movimento brusco fez com que ela perdesse o equilíbrio. Tonteira. Visão embaçada. O mundo girou ao redor dela como um carrossel descontrolado. E então tudo escureceu. Daniel viu Camila desabar no chão como se o mundo houvesse desmoronado ao seu redor. O barulho do corpo dela atingindo o mármore ecoou pela sala como um tiro de canhão. Camila! Ele nunca havia gritado tão alto na vida. A voz ecoou pela mansão inteira, um rugido de desespero que parecia vir das profundezas de sua alma. Sem pensar, Daniel se lançou da cadeira,
arrastando o corpo pelos cotovelos até onde ela estava inconsciente no chão. Camila, acorde, por favor, acorde. Suas mãos tremiam, enquanto ele verificava o pulso dela, sentia sua respiração, tocava seu rosto pálido. O bebê. O que aconteceria com o bebê? Com uma força que não sabia que ainda possuía, Daniel conseguiu se arrastar até o telefone e discou para emergências médicas. Sua voz, normalmente controlada, saiu em fragmentos desesperados. Preciso de uma ambulância. Agora. Mulher grávida, desmaiou, não está respondendo. Depois de fornecer o endereço, ele se arrastou de volta para onde Camila estava. Pegou uma almofada do sofá e colocou delicadamente sob sua cabeça. Afastou os cabelos de seu rosto, segurou sua mão fria entre as suas. Não me abandone também. A confissão escapou em um sussurro quebrado. Por favor, não me abandone. Também. Foi nesse momento que Daniel compreendeu uma verdade que havia estado negando há semanas. Camila não era apenas sua cuidadora. Ela havia se tornado algo muito mais perigoso e precioso. Ela havia se tornado importante. Quando Camila abriu os olhos no hospital 3 horas depois, a primeira coisa que viu foi Daniel sentado ao lado da cama, segurando sua mão como se ela fosse a coisa mais frágil e valiosa do mundo. Como você chegou aqui? Vim na ambulância com você. Sua voz estava rouca de tanto gritar por ajuda. Não ia deixá-la sozinha. E o bebê? Está bem. Você estava apenas desidratada e com a pressão baixa. O médico disse que precisa descansar mais e se alimentar melhor. Camila sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Daniel apertou sua mão com mais força. Camila, preciso lhe dizer algo. Sua voz estava séria, carregada de uma emoção que ela nunca havia ouvido antes. Quando vi você desmoronar no chão, senti como se meu mundo estivesse acabando novamente. E percebi que ele parou, lutando com palavras que não usava há tanto tempo. Percebi que você não é mais apenas minha funcionária. Você se tornou importante para mim. Muito importante. Daniel, deixe-me terminar. Ele interrompeu, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Você e o bebê agora estão sob minha proteção. Não importa o que aconteça, não vou deixar que vocês passem necessidade ou sofram sozinhos. Camila o encarou, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Por que faria isso por nós? Daniel sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Porque vocês me devolveram algo que pensei ter perdido para sempre. O quê? A vontade de proteger alguém. A vontade de importar-me novamente. Naquele quarto de hospital, com as mãos entrelaçadas e os corações finalmente abertos, algo mudou irreversivelmente entre eles. Daniel havia deixado de ser apenas um homem, quebrado buscando cuidados. E Camila havia deixado de ser apenas uma mulher desesperada buscando abrigo. Eles haviam se tornado 2 pessoas dispostas a lutar uma pela outra, e essa percepção mudaria tudo. 3 dias após o incidente no hospital, a atmosfera na mansão havia mudado completamente. Daniel não era mais o homem distante e fechado dos primeiros encontros. Seus olhos seguiam Camila por todos os cantos, certificando-se de que ela estava se alimentando adequadamente, descansando o suficiente, não fazendo esforços desnecessários. Camila, por sua vez, sentia-se envolvida por uma atenção que jamais havia experimentado. Não era apenas cuidado profissional, era algo muito mais profundo, mais íntimo. Daniel havia contratado uma empregada para os serviços pesados da casa, insistindo que Camila se limitasse apenas aos cuidados básicos com ele. Você não precisa fazer isso. Ela protestou quando ele anunciou a contratação. Posso trabalhar normalmente. Não. A resposta veio firme, definitiva. Você quase desmaiou porque estava se esforçando demais. Isso não vai acontecer novamente. Havia uma autoridade protetora em sua voz, que fazia o coração de Camila acelerar de forma perigosa.
Na noite de quinta-feira, uma tempestade começou a se formar no horizonte. Nuvens escuras se acumulavam como exércitos prontos para a batalha, e o vento soprava com uma força que fazia as árvores centenárias do jardim balançarem como dançarinas furiosas. Daniel estava mais inquieto que o habitual. Camila o observou durante o jantar, notando como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, como seus olhos se perdiam constantemente em direção às janelas onde os relâmpagos começavam a riscar o céu. "Você tem medo de tempestades?" Ela perguntou suavemente. Daniel parou o movimento dos dedos e a encarou. Por um momento pareceu que ele não responderia. Então, sua voz saiu baixa, carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente via. "O acidente aconteceu numa noite como esta. Chuva torrencial, estrada escorregadia. Eu voltava de uma reunião importante em São Paulo, dirigindo meu Porsche como se fosse indestrutível." Ele fechou os olhos como se pudesse ver a cena se desenrolando novamente. "O último que me lembro é de ter perdido o controle numa curva. Acordei 5 dias depois no hospital, com os médicos me dizendo que minha vida havia mudado para sempre." Camila sentiu o coração se apertar. Levantou-se da cadeira e, sem pedir permissão, se aproximou dele. Colocou delicadamente a mão sobre a sua, sentindo como ele se enrijeceu por um momento, antes de relaxar sob seu toque. "Mas você sobreviveu. Está aqui, vivo, forte. Isso tem que significar alguma coisa." Daniel virou a palma da mão para cima, entrelaçando seus dedos com os dela. O gesto foi tão natural, tão íntimo, que ambos pararam de respirar por um segundo. "Antes, eu pensava que tinha sobrevivido apenas para sofrer. Agora..." Ele a encarou diretamente nos olhos. "Agora acredito que sobrevivi para encontrar você." O primeiro raio caiu com força suficiente para fazer a mansão inteira tremer. Camila deu um pequeno grito de susto e instintivamente se aproximou mais de Daniel. Ele soltou sua mão apenas para passar o braço ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto. "Está tudo bem. Você está segura comigo." A chuva começou a cair com fúria, batendo nas janelas como punhos desesperados. A energia elétrica oscilou algumas vezes antes de falhar completamente, mergulhando a mansão na escuridão total. "Fique aqui", Daniel disse, soltando-a com relutância. "Vou buscar algumas velas." "Não." Camila segurou seu braço. "Não me deixe. Sozinha, por favor." Havia tanto medo em sua voz que Daniel sentiu seu instinto protetor explodir em seu peito como um vulcão. Ele a puxou para seu colo, surpreendendo ambos com a naturalidade do gesto. Camila se encaixou perfeitamente contra seu peito, como se tivesse sido criada para estar exatamente ali. "Nunca vou deixá-la sozinha." Ele sussurrou contra seu cabelo. "Prometo." Ficaram assim por longos minutos, ouvindo a tempestade rugir lá fora, enquanto se aqueciam no calor um do outro. Daniel podia sentir o perfume suave de Camila, uma mistura de sabonete e algo unicamente dela que o deixava tonto. Camila podia sentir os músculos do peito dele sob a camisa, a força que ainda residia em seu corpo apesar de tudo que havia passado. "Daniel." Sua voz era apenas um sussurro. "Sim?" "Quando você me tocou no hospital, segurando minha mão, foi a primeira vez em meses que me senti protegida. Que senti que alguém realmente se importava se eu estava bem." Daniel inclinou a cabeça para olhá-la melhor na penumbra. Mesmo no escuro, conseguia ver o brilho de seus olhos, a vulnerabilidade pintada em cada traço de seu rosto. "Camila, eu sei que isso é complicado. Sei que você é meu empregador, que eu estou grávida, que ambos estamos carregando feridas do passado, mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão." O coração de Daniel começou a bater tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Suas mãos se moveram instintivamente para o rosto dela, afastando delicadamente os fios de cabelo que haviam escapado do coque. "O que você sente por mim?" A pergunta saiu rouca, carregada de uma necessidade desesperada de ouvir as palavras. Eu... Camila hesitou,
como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Eu me apaixonei por você. Pelo homem gentil que se esconde atrás dessa fachada de frieza. Pelo homem que se arrastou pelo chão para me socorrer. Pelo homem que me faz sentir preciosa, mesmo carregando o filho de outro. Daniel fechou os olhos, sentindo como se um punho gigante tivesse apertado seu coração e depois o soltado de uma vez. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Você é a mulher mais linda que já conheci. Sua voz trêmula quebrou o silêncio. Não apenas fisicamente, embora você seja deslumbrante, mas sua alma, Camila. Sua força, sua gentileza, a forma como você cuida de mim como se eu fosse digno de cuidado. Você é digno, mais do que qualquer homem que já conheci. Eu não posso te dar tudo o que você merece. Não posso... Pare. Camila colocou um dedo sobre seus lábios, interrompendo as palavras de autodepreciação. Você já me deu mais do que qualquer outro homem. Me deu segurança, respeito, cuidado. Me fez sentir valorizada. Outro raio iluminou o céu, e por um breve momento, eles puderam se ver perfeitamente. O desejo nos olhos um do outro era inegável, uma força magnética que os puxava inevitavelmente para mais perto. Camila. Daniel sussurrou seu nome como uma prece. Me beije. O pedido escapou de seus lábios antes que ela pudesse se controlar. Por favor, me beije. Daniel não conseguiu resistir mais. Suas mãos deslizaram para o rosto dela, polegares acariciando suas bochechas como se ela fosse feita do cristal mais delicado. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para se afastar caso quisesse. Mas Camila não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e se inclinou para encontrá-lo no meio do caminho. Quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O beijo começou suave, hesitante, uma pergunta sendo feita e respondida simultaneamente. Mas quando Camila suspirou contra sua boca, Daniel aprofundou o beijo, puxando-a ainda mais para perto. Ela tinha gosto de esperança e promessas não cumpridas. Tinha gosto de recomeços e de todo o amor que ele havia guardado em seu coração por 2 anos. Daniel beijou-a como se sua vida dependesse disso. Como se pudesse transferir através daquele contato toda a adoração que sentia por ela. Camila se derreteu contra ele, suas mãos subindo para se enroscarem em seus cabelos. O bebê chutou, dentro dela, como se também sentisse a emoção do momento, e ela riu contra os lábios dele. Acho que aprovaram nosso beijo. Ela murmurou, ofegante. Daniel colocou a mão sobre a barriga dela, sentindo o movimento da nova vida que crescia ali dentro. Pela primeira vez, não sentiu aquela criança como o filho de outro homem, mas como algo precioso que fazia parte da mulher que amava. Eu vou amar esse bebê como se fosse meu. A promessa saiu como um voto sagrado. Vou amar vocês dois mais do que amei qualquer coisa na minha vida. Daniel, eu te amo, Camila. Loucamente, desesperadamente, completamente. Você trouxe luz de volta à minha vida quando eu achava que viveria para sempre na escuridão. Eu também te amo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Te amo tanto que dói. Eles se beijaram novamente, com mais paixão, mais urgência. 2 almas feridas que haviam encontrado cura uma na outra. 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não tem nada a ver com perfeição física ou circunstâncias ideais. Lá fora, a tempestade continuava a rugir. Mas dentro da mansão, no escuro, abraçados um ao outro, Daniel e Camila haviam encontrado sua própria tempestade. Uma tempestade de amor que havia lavado toda a dor do passado. Naquela noite, ele descobriu que ainda era capaz de sentir-se completo. E ela descobriu que merecida ser amada exatamente como era. A noite que mudou tudo havia apenas começado. A manhã seguinte à tempestade trouxe um silêncio dourado que pairava sobre a mansão como uma bênção. Camila acordou nos braços de Daniel pela primeira vez,
no sofá da sala onde haviam adormecido entrelaçados após horas de conversa sussurrada e carícias delicadas. A luz do amanhecer filtrava pelas cortinas, pintando seus rostos com tons suaves de esperança. Daniel já estava acordado, observando-a dormir com uma expressão de pura adoração. Quando ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele, sorriu com uma timidez nova, como se estivesse redescobrindo o que significava ser amada. Bom dia, meu amor. As palavras saíram naturalmente de seus lábios, como se ele as pronunciasse há anos. Bom dia. Camila se espreguiçou delicadamente, aconchegando-se mais contra seu peito. Não foi um sonho, foi? Se foi. Eu nunca quero acordar. Daniel beijou o topo de sua cabeça, respirando o perfume de seus cabelos. O bebê se mexeu entre eles, como se quisesse participar daquele momento de intimidade familiar. Como você se sente? Ele perguntou, colocando a mão protetoramente sobre a barriga dela. Completa. Pela primeira vez na vida, completamente completa. Eles passaram a manhã planejando pequenas mudanças na casa. Daniel queria transformar um dos quartos em berçário. Camila sugeria plantas para o jardim abandonado. Era como se o futuro tivesse finalmente se tornado possível. Como se pudessem sonhar sem medo de ter os sonhos destroçados. Foi por volta do meio-dia que a paz foi brutalmente interrompida. O som da campainha ecoou pela mansão como um grito de guerra. Daniel franziu a testa. Eles não esperavam ninguém, e entregas sempre eram anunciadas pelo interfone. Camila se levantou para atender, mas ele segurou seu pulso. Deixe-me ir. Algo no tom da campainha o incomodava, uma urgência agressiva que não gostava. Daniel, você está sendo paranoico. Deve ser apenas... A campainha tocou novamente, desta vez acompanhada de batidas fortes na porta. Batidas que soavam mais como socos. Camila empalideceu instantaneamente. Aquele som, aquela cadência brutal, ela conhecia. Seu corpo inteiro começou a tremer como uma folha ao vento. Não. O sussurro escapou de seus lábios como uma prece desesperada. Não pode ser ele. Quem? Daniel percebeu o terror em seus olhos e sentiu seu instinto protetor explodir como uma bomba. Camila! Quem é? Camila! A voz masculina atravessou a porta maciça como uma lâmina. Eu sei que você está aí! Abra essa porta agora! Daniel nunca havia visto Camila tão apavorada. Ela se encolheu contra a parede, uma mão protegendo instintivamente a barriga, a outra tapando a boca para abafar os soluços que começavam a escapar. É ele. É o Rodrigo. Sua voz saiu estrangulada pelo medo. Como ele me encontrou? Como? Calma, meu amor. Respire. Daniel moveu a cadeira até ela, pegando suas mãos trêmulas entre as suas. Ele não pode machucá-la. Não vou permitir. Camila, vim buscar o que é meu. Você está fazendo um circo desnecessário. A fúria na voz de Rodrigo fez Daniel sentir uma raiva primitiva que não experimentava desde o acidente. Como aquele covarde ousava aparecer agora, depois de meses de abandono, para aterrorizar a mulher que carregava seu filho? Fique aqui, Daniel disse, beijando rapidamente a testa de Camila. Vou resolver isso. Não! Ela o agarrou desesperadamente. Você não conhece o Rodrigo. Ele é violento quando não consegue o que quer. Ele pode te machucar. Camila, escute-me bem. Daniel segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Ninguém, e eu digo ninguém, vai machucá-la enquanto eu estiver vivo. Você é minha família agora. Esse bebê é meu filho agora. E eu vou proteger minha família. As batidas na porta se intensificaram, acompanhadas de chutes que faziam a madeira ranger. Abra essa porta ou eu vou derrubá-la! Você deve estar cheia de grana agora, não é? Conseguiu um sugar daddy deficiente para bancar você e o moleque. A palavra deficiente atravessou Daniel como uma bala, mas não da forma que Rodrigo imaginava. Não o feriu, o enfureceu.
Aquele homem não apenas havia abandonado Camila, mas agora a insultava e zombava da condição de Daniel. Chame a polícia, Daniel disse, se dirigindo para a porta. Daniel, não. Camila tentou segurá-lo, mas ele já havia chegado à entrada. Quando Daniel abriu a porta, encontrou um homem de aproximadamente sua idade, mas que parecia ter sido esculpido pela própria vulgaridade. Rodrigo era alto e musculoso, com uma barba mal feita e olhos que brilhavam com uma agressividade perturbadora. Vestia roupas caras, mas sujas, como se tivesse dormido nelas por dias. O cheiro de álcool era perceptível mesmo a metros de distância. Quem é você? Rodrigo perguntou, olhando para a cadeira de rodas com desprezo mal disfarçado. Sou Daniel Monteiro, e você está na minha propriedade sem convite. Rodrigo deu uma gargalhada cruel, empurrando Daniel para entrar na casa. Daniel, mesmo na cadeira, não recuou 1 centímetro. Ah, então você é o idiota que está bancando minha ex? Rodrigo olhou ao redor da mansão, seus olhos brilhando com ganância. Lugar bonito. Deve ter bastante dinheiro guardado, né? Saia da minha casa. Agora. Calma aí, aleijadinho. Rodrigo se inclinou, colocando as mãos nos braços da cadeira de Daniel. Vim buscar minha mulher e meu filho. Eles vão comigo. Sua mulher? Daniel sorriu friamente. Você se refere à mulher que abandonou grávida e sem 1 centavo? A mulher que chorou noites inteiras por causa da sua covardia? O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Ele se endireitou e gritou. Camila! Vem aqui agora! Chega de brincadeira! Camila apareceu no corredor, pálida como um fantasma, mas com uma determinação nova brilhando em seus olhos. A presença de Daniel ao seu lado a fazia sentir-se mais forte do que jamais havia se sentido diante de Rodrigo. Eu não vou a lugar nenhum com você. Sua voz saiu firme, surpreendendo até ela mesma. Ah, é mesmo? Rodrigo avançou em direção a ela, mas Daniel bloqueou o caminho com a cadeira. Você não se aproxima dela. Sai da frente, aleijado. Rodrigo tentou empurrar a cadeira, mas Daniel segurou os pneus com força, permanecendo imóvel como uma rocha. A senhora está grávida do meu filho, Rodrigo gritou para Camila por cima de Daniel. Tem obrigação de voltar comigo, e esse seu amiguinho aí vai me pagar uma pensão pelo tempo que vocês ficaram aqui. Eu não sou mais sua, Camila respondeu, colocando a mão no ombro de Daniel. E meu filho nunca será seu. Você perdeu esse direito quando nos abandonou. Seu filho? Rodrigo explodiu. Aquele moleque é meu sangue, e eu vou levá-lo comigo, por cima do meu cadáver, Daniel disse, sua voz carregada de uma autoridade que fez Rodrigo hesitar por 1 segundo. Você acha que me intimida, seu inútil? Você nem consegue ficar em pé. Rodrigo tentou contornar a cadeira para chegar até Camila, mas Daniel foi mais rápido. Com um movimento preciso, bloqueou novamente o caminho e segurou o punho de Rodrigo com uma força que surpreendeu até ele mesmo. Escute bem, seu verme. A voz de Daniel saiu baixa, mas carregada de uma ameaça mortal. Camila e o bebê são minha família agora. Se você se aproximar deles novamente, eu vou destruir sua vida. Não importa se preciso rastejar, contratar 10 advogados ou gastar cada centavo que tenho, vou acabar com você. Rodrigo tentou se soltar, mas a pegada de Daniel era firme demais. Você não pode me ameaçar. Eu vou à polícia. Vou contar que vocês me sequestraram meu filho. Vá. Daniel sorriu friamente. Conte para a polícia que você abandonou uma mulher grávida. Esvaziou a conta bancária dela e agora quer dinheiro para não incomodar. Tenho certeza de que vão adorar ouvir sua versão. Camila se aproximou, colocando-se ao lado de Daniel. Juntos, formavam uma barreira intransponível. Rodrigo, você teve sua chance. Escolheu ir embora. Agora viva com as consequências. Isso não vai ficar assim. Rodrigo rugiu, finalmente conseguindo se soltar. Eu vou voltar. Vou buscar meu filho e nenhum aleijado vai me impedir. Ele avançou para Camila com o punho erguido, o rosto contorcido de ódio. Daniel não pensou. Apenas reagiu. Lançou-se
da cadeira, derrubando Rodrigo no chão e protegendo Camila com o próprio corpo. Os dois homens rolaram pelo chão de mármore. Rodrigo tentava atingir Daniel, mas anos de musculação para reabilitação haviam deixado o empresário mais forte do que aparentava. Daniel conseguiu imobilizar Rodrigo, pressionando seu braço contra o chão. Se você tocar nela, eu juro por Deus que acabo com você. Daniel sussurrou no ouvido de Rodrigo, sua voz carregada de uma fúria controlada que era mais aterrorizante que qualquer grito. Camila, aos prantos, conseguiu ligar para a segurança particular da propriedade. Em minutos, 2 homens uniformizados apareceram e retiraram Rodrigo da mansão, enquanto ele gritava ameaças e obscenidades. Quando o silêncio finalmente voltou, Daniel ainda estava no chão, apoiado nos cotovelos. Camila se ajoelhou ao seu lado, verificando se ele havia se machucado. Você está bem? Você está ferido? Estou ótimo. Daniel sorriu, puxando-a para um abraço apertado. E você? O bebê? Estamos bem. Estamos seguros. Ela chorou contra seu peito. Obrigada. Obrigada por me proteger. Sempre. Daniel beijou seu cabelo, ainda tremendo de adrenalina. Eu sempre vou proteger vocês. Naquele momento, abraçados no chão frio da mansão, ambos compreenderam que seu amor havia sido testado pelo fogo e saído mais forte. Rodrigo poderia voltar, poderia tentar outras ameaças, mas eles enfrentariam tudo juntos, porque agora eram mais que namorados. Eram uma família disposta a lutar até o fim uma pela outra. 2 semanas haviam se passado desde o confronto com Rodrigo, e uma paz tensa pairava sobre a mansão. Daniel havia contratado segurança 24 horas e instalado câmeras em toda a propriedade. Não correria o risco de Camila ser surpreendida novamente por aquele homem violento. Camila, agora com quase 9 meses de gestação, se movia pela casa como uma rainha grávida, cercada pelo amor protetor de Daniel. Ele a seguia com os olhos por onde ela passasse, antecipando suas necessidades antes mesmo que ela as verbalizasse. Havia uma sintonia entre eles que parecia ter sido construída ao longo de décadas, não de meses. Era uma sexta-feira à noite quando tudo começou. Chovia torrencialmente lá fora. Parecia que as tempestades haviam se tornado uma constante em suas vidas, marcando todos os momentos cruciais de sua história de amor. Camila estava na cozinha, preparando um chá de camomila, quando sentiu a primeira pontada. Uma dor aguda que atravessou sua barriga como um raio, fazendo-a se apoiar no balcão com força suficiente para que suas unhas deixassem marcas na madeira. Ai! O gemido escapou de seus lábios antes que pudesse controlá-lo. Daniel, que estava na sala lendo, apareceu na cozinha em segundos, como se tivesse um radar sintonizado especificamente nos sons de desconforto dela. O que foi? O que aconteceu? Nada. Foi só uma cólica. Camila tentou sorrir, mas outra pontada a fez dobrar ligeiramente para a frente. Tenho sentido isso o dia todo. O dia todo? A voz de Daniel subiu 1 oitava. Por que não me contou? Porque não queria te preocupar sem motivo. Podem ser apenas contrações de treinamento. Daniel se aproximou, colocando delicadamente as mãos na barriga dela. Como se tivesse ouvido sua voz, o bebê chutou forte, e Camila sentiu um líquido quente escorrer por suas pernas. Ambos olharam para baixo ao mesmo tempo. Meu Deus, Camila sussurrou, suas mãos tremendo. A bolsa estourou. Daniel sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Por um momento, o pânico total tomou conta dele. Não estava preparado. Nada estava preparado. O quarto do bebê ainda não estava terminado. Eles não haviam feito curso de gestantes. Não tinham sequer uma mala pronta para o hospital. Está tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Vamos para o hospital. Agora. Daniel, espera. Camila se apoiou nele, respirando pesadamente. As contrações ainda estão espaçadas. Temos tempo. Como se o universo quisesse contradizê-la, outra contração a atingiu com força dupla. Dessa vez ela gritou.
Daniel pegou o telefone com mãos trêmulas e discou para a emergência médica. A chuva batia nas janelas com uma fúria que parecia ecoar o desespero em seu coração. Alô? Preciso de uma ambulância urgentemente. Minha namorada está em trabalho de parto. Qual o endereço, senhor? Daniel forneceu as informações rapidamente, mas a resposta que recebeu o fez sentir como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Senhor, devido às fortes chuvas e alagamentos, nossas ambulâncias estão com dificuldade para se deslocar. O tempo estimado de chegada é de 2 horas. 2 horas? Daniel rugiu no telefone. Ela está tendo o bebê agora. Camila, apoiada na parede, ouviu a conversa e sentiu o pânico começar a tomar conta dela. 2 horas. O bebê não esperaria 2 horas. Daniel. Sua voz saiu estrangulada por outra contração. Eu acho que não vamos conseguir chegar ao hospital. Daniel desligou o telefone e se virou para ela, vendo o medo em seus olhos. Por um momento, sentiu-se completamente impotente. Como poderia ajudá-la? Como poderia protegê-la quando nem mesmo conseguia ficar em pé? Mas então, olhando para o rosto da mulher que amava mais que a própria vida, algo mudou dentro dele. A determinação que o havia tornado um empresário bilionário voltou com força total. Vamos subir para o quarto. Sua voz estava firme novamente. Vou ligar para a dona Marta, na parteira da vila. Ela já fez centenas de partos. Você tem certeza? Tenho certeza de que vou cuidar de você. Tenho certeza de que não vou deixar nada acontecer com vocês. Daniel ligou para a dona Marta, uma senhora de 60 anos que atendia partos na região há décadas. Por sorte, ela morava próximo e podia chegar em 20 minutos. Ela está vindo. Daniel disse, ajudando Camila a subir as escadas. Devagar. Tudo vai ficar bem. No quarto, Daniel improvisou tudo o que podia lembrar de ter visto em filmes. Ferveu água, separou toalhas limpas, ligou para um médico amigo que permaneceu na linha para orientá-los por telefone. Camila estava deitada na cama, respirando pesadamente entre as contrações que agora vinham a cada 5 minutos. Daniel se posicionou ao lado dela, segurando sua mão com força. Respira comigo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Inspira, expira, inspira, expira. Eu tenho medo, Camila confessou entre lágrimas. E se algo der errado? E se o bebê... Não vai dar errado. Daniel beijou sua testa suada. Você é a mulher mais forte que conheço. E eu estou aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo. Dona Marta chegou como um anjo em meio à tempestade. Uma mulher pequena, mas de presença imponente, com mãos experientes e um olhar que transmitia décadas de experiência. Como estamos, minha filha? Ela perguntou, examinando Camila rapidamente. Ah, sim. Esse bebê tem pressa. Não, vai demorar muito não. Quanto tempo? Daniel perguntou. 1 hora, talvez 2. Depende de como ela colaborar. As horas seguintes foram as mais longas e intensas da vida de Daniel. Ele permaneceu ao lado de Camila o tempo todo, limpando seu rosto suado, segurando sua mão durante as contrações, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. Você consegue. Ele repetia como um mantra. Você é incrível. Você é perfeita. Eu te amo tanto. Às 3 da manhã, as contrações se intensificaram drasticamente. Camila gritava de dor, suas unhas cravadas na mão de Daniel com força suficiente para deixar marcas. Já posso ver a cabeça, Dona Marta anunciou. Mais algumas contrações e seu bebê estará aqui. Eu não aguento mais. Camila chorava. Não consigo. Consegue sim. Daniel beijou sua mão ferida. Olha para mim, amor. Olha só para mim. Nós dois. Você e eu. Vamos trazer nosso filho ao mundo. Nosso filho. As palavras saíram naturalmente, e naquele momento, Daniel realmente sentia que aquela criança era sua. Não importava o DNA, não importava quem era o pai biológico.
Ele havia estado presente em cada chute, em cada consulta médica, em cada momento de medo e expectativa. Agora! Dona Marta gritou. Faça força agora! Camila gritou com uma força que parecia vir das profundezas de sua alma. Daniel segurou sua mão mais forte, como se pudesse transferir sua própria força para ela. E então, o choro de um bebê encheu o quarto. Daniel sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, sem nem perceber. Dona Marta levantou uma criança pequena, vermelha e perfeita. É uma menina, ela anunciou com um sorriso radiante. Uma princesinha linda. Camila desabou na cama, exausta, mas radiante. Daniel não conseguia parar de chorar. Quando Dona Marta colocou a bebê nos braços de Camila, ele se inclinou para ver melhor. A criança era perfeita. Pequenos punhos cerrados, cabelos escuros grudados na cabeça, olhos que se abriram por um breve momento e pareceram olhar diretamente para ele. Oi, princesa, Daniel sussurrou, tocando delicadamente o rostinho da bebê. Eu sou o papai. Estou aqui. Sempre vou estar aqui. Ela é linda. Camila chorava e ria ao mesmo tempo. Nossa filha é perfeita. Nossa filha. Daniel sorriu através das lágrimas. Nunca duas palavras haviam soado tão certas. Como vamos chamá-la? Ele perguntou. Camila olhou para ele com tanto amor que Daniel sentiu seu coração transbordar. Sofia, ela disse. Sofia Monteiro, o que acha? Acho perfeito. Daniel beijou a testa de Camila, depois a de Sofia. Bem-vinda ao mundo, Sofia Monteiro. Papai e mamãe te amam mais que tudo. Lá fora, a chuva havia parado. E pela primeira vez em anos, Daniel se sentiu verdadeiramente completo. Eles eram uma família que havia nascido do amor, crescido na adversidade e se fortalecido através de cada tempestade. E nada, absolutamente nada, poderia destruir o que haviam construído juntos. Quando o sol nasceu algumas horas depois, encontrou 3 pessoas dormindo juntas na cama. Um homem que havia redescoberto o propósito de viver, uma mulher que havia encontrado o amor verdadeiro, e uma bebê que havia chegado ao mundo cercada por mais amor do que muitas crianças experimentam em uma vida inteira. A família Monteiro estava completa, e sua história de amor estava apenas começando. 3 meses haviam se passado desde o nascimento de Sofia, e a mansão que antes era um mausoléu de tristezas havia se transformado em um lar vibrante de vida e amor. O choro da bebê ecoava pelos corredores como música celestial, substituindo o silêncio sepulcral que dominava aquelas paredes por tanto tempo. Daniel havia se revelado um pai extraordinário. Acordava no meio da madrugada para trocar fraldas. Embalava Sofia em seus braços até ela adormecer. Conversava com ela em sussurros carinhosos, como se ela pudesse compreender cada palavra. Ver aquele homem forte e poderoso derreter-se completamente diante de uma criança minúscula era o espetáculo mais lindo que Camila já havia presenciado. Ela tem seus olhos, Camila disse numa manhã ensolarada, observando Daniel dar mamadeira para Sofia, enquanto a balançava suavemente na cadeira de rodas. Tem sim. Daniel sorriu, olhando para a filha com adoração absoluta. E sua teimosia. Olha como ela segura a mamadeira com força, como se alguém fosse tirar dela. Camila riu, aproximando-se para beijar o topo da cabeça de ambos. Era uma imagem que a fazia sentir como se estivesse vivendo um sonho do qual nunca queria acordar. Daniel, preciso te contar uma coisa. Ele ergueu os olhos, notando um tom diferente em sua voz. Havia nervosismo ali, misturado com algo que parecia expectativa. O que foi? Está tudo bem? Camila respirou fundo, brincando nervosamente com as próprias mãos. Rodrigo ligou ontem quando você estava no médico com Sofia. Daniel se enrijeceu imediatamente. Sofia, como se sentisse a atenção do pai, começou a choramingar baixinho. O que ele queria? Sua voz saiu controlada, mas Camila podia ver a tempestade se formando em seus olhos verdes.
Ele quer abrir mão da paternidade oficialmente. Disse que encontrou uma mulher nova, que vai se casar e que não quer complicações do passado atrapalhando sua nova vida. Daniel processou a informação em silêncio. Por um lado, sentia um alívio imenso. Rodrigo finalmente sairia de suas vidas para sempre. Por outro, sentia uma raiva surda pelo desprezo com que aquele homem tratava a própria filha. E o que você respondeu? Que ele poderia fazer o que quisesse. Que Sofia já tem um pai. Camila se ajoelhou ao lado da cadeira, colocando a mão sobre a dele. O melhor pai que ela poderia ter. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Desde o nascimento de Sofia, havia sonhado com esse momento, mas nunca ousou acreditar que realmente aconteceria. Isso significa que... Significa que você pode adotá-la oficialmente. Se quiser. Se eu quiser. Daniel interrompeu, sua voz embargada de emoção. Camila, não existe nada no mundo que eu queira mais. Sofia é minha filha em todos os sentidos que importam. Quero que ela tenha meu nome, minha proteção, meu amor para o resto da vida. Camila começou a chorar, mas eram lágrimas de pura felicidade. Daniel segurou sua mão com a que não estava segurando Sofia. Mas isso não é tudo que eu quero. Ele continuou, sua voz ficando mais séria. Camila, esses meses com vocês duas foram os mais felizes da minha vida. Vocês me devolveram a razão de viver, me mostraram que eu ainda podia ser útil, ainda podia amar e ser amado. Ele pausou, olhando profundamente nos olhos dela. Eu quero que sejamos uma família de verdade, em todos os sentidos. Camila sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele falava que a fazia pressentir que aquele momento mudaria tudo. Daniel, espera aqui, ele disse, entregando Sofia cuidadosamente para ela. Só um minuto. Daniel se dirigiu ao quarto, deixando Camila curiosa e ansiosa na sala. Sofia dormiu em seus braços, alheia à importância do momento que se desenrolava ao seu redor. Quando Daniel voltou, trazia uma pequena caixa de veludo azul nas mãos. Camila sentiu o ar escapar de seus pulmões. Daniel, não... Camila Santos. Ele se posicionou diante dela, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Um solitário de diamante que brilhava como uma estrela capturada. Você chegou na minha vida quando eu havia perdido toda a esperança. Trouxe luz onde só havia escuridão, amor onde só havia amargura, propósito onde só havia vazio. As palavras saíam do seu coração como uma cascata de sentimentos, represados por tanto tempo. Você me fez lembrar que eu ainda sou um homem. Não apenas um homem em uma cadeira de rodas, mas um homem capaz de amar, proteger e cuidar de uma família. Você me deu a maior bênção da minha vida, ser pai da Sofia. Camila chorava livremente agora, tentando balançar Sofia delicadamente enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. Amo sua força, sua gentileza, a forma como você cuida de nós, como transforma qualquer lugar em um lar. Amo como você me olha, não com pena, mas com admiração. Como você me faz sentir que sou o homem mais sortudo do mundo. Daniel estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto molhado de Camila. Casa comigo, seja minha esposa, deixe-me ser seu marido, o pai oficial da Sofia, o homem que vai cuidar de vocês duas pelo resto da vida. Deixe-me te amar para sempre. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Sofia escolheu exatamente aquele momento para abrir os olhos e soltar um pequeno bocejo como se aprovasse o pedido do pai. Sim, Camila sussurrou, sua voz embargada. Sim, eu caso com você. Sim para tudo. Para sempre. Daniel deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Quando o anel se encaixou, Camila sentiu como se uma parte de si que sempre estivera faltando finalmente tivesse encontrado seu lugar.
Eu te amo tanto, ela disse, se inclinando para beijá-lo enquanto segurava Sofia entre eles. Te amo desde aquela primeira noite, quando você me deu abrigo. Te amo por cada gesto carinhoso, cada palavra de proteção, cada olhar de amor. E eu te amo por me mostrar que o amor verdadeiro não tem nada a ver com perfeição. Daniel respondeu, beijando-a com toda a paixão que sentia. Tem a ver com aceitar, cuidar, proteger e escolher a mesma pessoa todos os dias. Sofia emitiu um pequeno ruído, como se quisesse participar do momento. Ambos riram através das lágrimas. Acho que ela aprova, Camila disse. Claro que aprova. Ela vai ter a família mais amorosa do mundo. Eles passaram o resto da manhã planejando o futuro. Daniel queria uma cerimônia pequena, íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. Camila sonhava, com um vestido simples, mas elegante, Sofia como daminha de honra carregada por Daniel até o altar. Quero adotar Sofia antes do casamento, Daniel disse. Quero que ela seja oficialmente minha filha quando eu me tornar oficialmente seu padrasto. Ela já é sua filha. Camila sorriu. Desde o momento em que você segurou minha mão no hospital. Desde a primeira vez que você a chamou de nossa bebê. Mas quero que seja legal também. Quero que quando ela crescer, não tenha dúvidas sobre quem é seu pai. Quero que ela saiba que foi escolhida, desejada, amada desde antes mesmo de nascer. Naquela tarde, Daniel fez várias ligações. Para advogados especializados em adoção, para organizadores de casamento, para joalheiros que pudessem fazer alianças personalizadas. Cada telefonema era dado com Sofia no colo, como se ele quisesse que ela participasse de cada decisão sobre o futuro da família. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Camila disse, observando-o trabalhar enquanto cuidava da bebê, naturalmente. O quê? Rodrigo pensou que estava nos fazendo um favor ao desistir dela. Mas, na verdade, ele nos deu o maior presente do mundo. Ele nos permitiu ser uma família sem complicações, sem interferências, sem nada para atrapalhar. Nosso amor. Daniel parou o que estava fazendo e a encarou com uma expressão de pura adoração. Você tem razão. Ele nunca vai saber o que perdeu. Nunca vai conhecer o sorriso dela de manhã, o cheiro de bebê no cabelo dela, a forma como ela segura meu dedo com força quando está com medo. Ele perdeu a chance de ser pai da criança mais perfeita do mundo. E você ganhou. Não. Daniel corrigiu, aproximando-se dela com Sofia ainda em seus braços. Nós ganhamos. Ganhamos uma família, um amor verdadeiro, um futuro, juntos. Ganhamos tudo o que importa. Quando anoiteceu, os três estavam no jardim que Camila havia ajudado a revitalizar. Sofia dormia no carrinho, enquanto Daniel e Camila planejavam onde fariam a cerimônia. Aqui, Camila disse, apontando para um gazebo que Daniel havia mandado construir no mês anterior. Quero me casar aqui, no lugar onde encontramos nossa felicidade. Perfeito. Daniel segurou sua mão, admirando como o anel de noivado brilhava sob a luz da lua. Em 1 mês, você será oficialmente Senhora Monteiro. E Sofia será oficialmente Sofia Monteiro. E eu serei oficialmente o homem mais feliz do mundo. Naquela noite, quando deitaram Sofia em seu berço e se retiraram para o quarto, Camila se aninhou nos braços de Daniel, com uma sensação de completude absoluta. Obrigada, ela sussurrou no escuro. Por quê? Por me mostrar que contos de fada existem, por me provar que o amor verdadeiro é real, por ser o homem que sempre sonhei encontrar, mas nunca acreditei que existisse. Daniel beijou seu cabelo, respirando o perfume que havia se tornado sinônimo de lar para ele. Obrigado você, por me salvar, por me mostrar que eu ainda podia ser inteiro, mesmo quebrado, por me dar a chance de ser pai, marido, protetor, por me dar uma razão para acordar todos os dias com um sorriso. Lá fora, uma suave brisa balançava as árvores do jardim. Dentro da mansão, uma família de 3 pessoas dormia pacificamente, sonhando com o futuro que construiriam juntos.
Em um mês, seriam marido e mulher. Mas já eram, e sempre haviam sido, muito mais que isso. Eram almas gêmeas que haviam se encontrado no momento certo, no lugar certo, para criar algo lindo e eterno. E nada, absolutamente nada, poderia destruir o amor que haviam construído juntos. O dia do casamento amanheceu com um céu azul cristalino, como se o próprio universo conspirasse para tornar aquele momento perfeito. 6 meses haviam se passado desde o pedido de casamento, e cada detalhe da cerimônia havia sido planejado com amor e cuidado. Sofia, agora com 9 meses, era uma bebê radiante que enchia a mansão com suas gargalhadas melodiosas. Ela havia começado a engatinhar na semana anterior, e Daniel passava horas no chão brincando com ela, esquecendo completamente de suas limitações físicas quando se tratava de ser pai. Camila acordou cedo, ansiosa e emocionada. Olhou-se no espelho do quarto que agora dividia oficialmente com Daniel e sorriu. Em algumas horas, seria oficialmente Senhora Monteiro. Sofia seria oficialmente Sofia Monteiro. Eles seriam, perante a lei e aos olhos de Deus, uma família verdadeira. Mamãe está nervosa, princesa? Ela perguntou para Sofia, que brincava no berço com um ursinho de pelúcia que Daniel havia comprado. Papai e mamãe vão se casar hoje. Sofia balbuciou algo que soou suspeitamente como papai, fazendo o coração de Camila derreter. Aquela criança adorava Daniel com uma devoção que comovia a todos que testemunhavam. Do outro lado da casa, Daniel estava sendo ajudado por Carlos, seu fisioterapeuta, a se vestir. Havia escolhido um terno azul marinho impecável, com gravata da mesma cor dos olhos de Camila. Estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Calma, Daniel. Carlos sorriu enquanto ajustava a gravata. É apenas uma cerimônia. Não é apenas uma cerimônia. Daniel corrigiu, passando a mão pelos cabelos recém-cortados. É o dia mais importante da minha vida. O dia em que me torno marido da mulher mais incrível do mundo e pai oficial da criança mais perfeita que existe. Carlos havia acompanhado toda a transformação de Daniel nos últimos meses. O homem amargurado e fechado que conhecera 2 anos atrás havia desaparecido completamente, substituído por alguém radiante de felicidade e propósito. Sabe, Daniel, tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? No meu dia de casamento? Carlos sorriu misteriosamente e foi buscar algo no armário. Quando voltou, trazia nas mãos um par de muletas especiais que Daniel nunca havia visto antes. O que é isso? Lembra dos exames que fizemos no mês passado? Os novos exames neurológicos que pedi? Daniel assentiu, confuso. Os resultados mostraram algo extraordinário. Há sinais de regeneração parcial em sua medula. Pequenos, mas reais. Com essas muletas especiais e os exercícios certos, você pode conseguir dar alguns passos. Daniel sentiu como se o mundo tivesse parado. Por 2 anos, havia aceito que nunca mais andaria. Havia feito as pazes com sua cadeira de rodas, construído uma vida plena mesmo com limitações. Mas a possibilidade de andar novamente... Você tem certeza? Não posso prometer que será permanente ou que você voltará a andar normalmente. Mas hoje, no seu casamento, você pode caminhar até sua noiva. Lágrimas brotaram nos olhos de Daniel. A ideia de poder andar até Camila, de beijá-la em pé no altar, de carregar Sofia nos braços enquanto caminhava. Vamos tentar, ele disse, sua voz embargada de emoção. Levou 2 horas de exercícios cuidadosos e dolorosos. Mas quando Daniel conseguiu dar os primeiros passos apoiado nas muletas, sentiu como se tivesse conquistado o mundo novamente. Eram passos trêmulos, inseguros. Mas eram passos. Não conta para ninguém. Ele pediu para Carlos. Quero que seja uma surpresa para Camila. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, no gazebo do jardim que Camila havia ajudado a revitalizar. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Alguns funcionários antigos de Daniel que se tornaram amigos. Dona Marta, que havia se tornado como uma avó para Sofia. O médico que acompanhou a gravidez de Camila. E algumas vizinhas, da vila que haviam criado carinho pela família.
Camila usava um vestido branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Tinha uma coroa de flores nos cabelos e carregava Sofia nos braços, vestida com um vestidinho rosa que a fazia parecer uma boneca de porcelana. O oficiante, um padre simpático da cidade vizinha, esperava no gazebo decorado com flores brancas e rosa. Daniel deveria aparecer a qualquer momento, e Camila sentia o coração bater acelerado de expectativa. Então, ela o viu, mas não como esperava. Daniel apareceu na entrada do jardim, caminhando. Lentamente, apoiado em muletas, mas caminhando. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Sofia, como se sentisse a emoção da mãe, começou a balbuciar. Papai, papai, e estender os bracinhos em direção a ele. Os convidados se levantaram em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos, testemunhando aquele milagre se desenrolar diante deles. Daniel caminhava devagar, cada passo calculado e doloroso, mas com uma determinação férrea estampada no rosto. Seus olhos nunca deixaram os de Camila, como se ela fosse um farol guiando-o em segurança. Quando finalmente chegou até ela, estava ofegante, mas sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto antes. Como você... Camila mal conseguia falar através das lágrimas. Prometi que ia caminhar com você pelo resto da vida, Daniel disse, sua voz rouca de emoção. Não podia quebrar essa promessa logo no nosso casamento. Camila entregou Sofia para Dona Marta, que esperava ao lado do altar, e se jogou nos braços de Daniel. Ele largou uma das muletas para abraçá-la, equilibrando-se com esforço, mas sem se importar. Você é incrível, ela sussurrou em seu ouvido. Absolutamente incrível. Somos inacríveis. Ele corrigiu. Juntos, somos capazes de qualquer coisa. A cerimônia foi emocionante do início ao fim. O padre falou sobre amor verdadeiro, sobre famílias que se formam não apenas por sangue, mas por escolha, sobre a força que duas pessoas encontram quando decidem enfrentar a vida juntas. Quando chegou a hora dos votos, Daniel segurou as mãos de Camila e falou com o coração completamente aberto. Camila, você chegou na minha vida quando eu havia perdido a fé em tudo. Me ensinou que o amor não tem nada a ver com perfeição física ou circunstâncias ideais. Tem a ver com cuidar, proteger, escolher a mesma pessoa todos os dias. Prometo te amar em todos os momentos, nos felizes e nos difíceis, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Prometo ser o melhor marido e pai que conseguir ser. Prometo que nossa família sempre será a minha prioridade máxima. Camila estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas suas palavras saíram do coração. Daniel, você me salvou quando eu mais precisava. Me mostrou que sou digna de amor, que mereço ser protegida e cuidada. Me deu a família dos meus sonhos. Prometo te amar exatamente como você é. Admirar sua força, apoiar seus sonhos, ser sua companheira em todas as aventuras. Prometo que nossa filha crescerá sabendo que foi escolhida, desejada e amada desde antes de nascer. Prometo que seremos felizes juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, Daniel pegou Sofia nos braços e a beijou. Depois beijou Camila, em pé, enquanto os convidados aplaudiam e choravam de emoção. Agora somos uma família de verdade. Ele sussurrou contra os lábios de Camila. Sempre fomos. Ela respondeu. Desde a primeira noite. A festa foi íntima e perfeita. Daniel conseguiu dar algumas voltas pelo jardim caminhando, sempre com Sofia no colo, sob o olhar orgulhoso de Camila. Não importava se no dia seguinte precisaria voltar para a cadeira de rodas. Hoje ele havia caminhado no seu casamento. Quando anoiteceu e os convidados foram embora, os três ficaram sozinhos no jardim. Sofia dormia no carrinho enquanto Daniel e Camila dançavam devagar. Ele apoiado em uma muleta, ela aninhada em seus braços. Sabe o que é mais incrível? Camila disse observando Sofia dormir. O quê? Ela nunca vai se lembrar de um tempo em que você não fosse seu pai. Para ela, você sempre foi e sempre será simplesmente papai.
Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. E você sempre será a mulher que me devolveu a vida. A mulher que me mostrou que milagres existem, que o amor cura tudo, que vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Nós lutamos e vencemos. Vencemos mesmo. Daniel concordou, beijando-a suavemente. Temos tudo que importa: amor, família, esperança. Eles dançaram até as estrelas aparecerem no céu, sussurrando promessas de amor eterno e planos para o futuro. Sofia dormia pacificamente, embalada pelo som das risadas de seus pais. 6 meses depois, Daniel conseguia caminhar pequenas distâncias sem muletas. Sofia deu seus primeiros passos correndo em direção aos braços dele. Camila descobriu que estava grávida novamente. 1 ano depois, nasceu Gabriel Monteiro, irmãozinho de Sofia, filho do amor verdadeiro entre Daniel e Camila. E quando as pessoas perguntavam sobre a diferença entre os filhos, Daniel sempre respondia a mesma coisa. Sofia me ensinou a ser pai. Gabriel me ensinou que o amor só cresce quando é compartilhado. Ambos são meus filhos, igualmente amados, igualmente preciosos. Camila e Daniel envelheceram juntos na mansão que se transformou em um lar cheio de risos, brincadeiras e amor infinito. Eles provaram que contos de fadas existem, que o amor verdadeiro é possível, que famílias se constroem com dedicação e escolha. E Sofia e Gabriel cresceram sabendo que foram criados pelo maior amor que já existiu na Terra. O amor entre 2 corações que se encontraram no momento exato em que mais precisavam, um do outro. A história de Camila e Daniel se tornou lenda na pequena cidade. Quando os jovens casais passavam por dificuldades, as pessoas sempre contavam sobre a mulher grávida que encontrou abrigo com um empresário em cadeira de rodas, e como eles criaram a família mais feliz que qualquer um já havia visto. Porque algumas histórias de amor são escritas nas estrelas, e a deles foi uma dessas.